Os nossos olhos têm mais funções do que a gente imagina no senso comum. A gente tem dois tipos de receptores de luz com funções diferentes e tempos de nascimento na história da evolução diferentes. O primeiro deles, mais arcaico, muito antigo, ele tem a função de detectar a intensidade de luz presente no ambiente onde a gente está. E o segundo, mais recente, que é o responsável pela nossa visão, pela identificação de objetos, que é o que a gente acha que o olho faz, que de fato ele faz, né? Ele identifica diferenças entre cores, né? Entre frequências, enfim, para diferenciar cores e poder fazer com que a gente identifique objetos. E de modo simplificado, diria que o primeiro deles, né, o que identifica a intensidade de luz, ele tem a função de nos localizar no tempo, enquanto o segundo, que a gente conhece, tem a função de nos localizar no espaço. Então o olho, né, ele tem essa dupla função, ele nos localiza no tempo e nos localiza no espaço. Por quê? O olho, poucos sabem, mas ele é uma parte do cérebro, né? Ele é, na verdade, a única parte do cérebro que está exposta, né, para a realidade. Ele é uma parte do cérebro que sai do nosso crânio, através desse buraco aqui, ele se expõe ao mundo exterior, certo? Então ele é a forma do nosso cérebro saber que horas são, né? Então isso é fundamental. Grande parte do nosso corpo, dos nossos mecanismos biológicos, precisa saber que horas são para saber a hora de se ativar, de se desativar, né? Sem isso, sem essa informação, a gente perderia o timing biológico de tudo e seria uma desgraça, né, em termos de saúde. Então, os nossos olhos, eles têm essa dupla função de nos localizar no tempo e no espaço. Então é óbvio que saber onde a gente está no espaço é fundamental para a nossa vida, né? Mas saber onde a gente está no tempo também. E o nosso cérebro não sabe onde a gente está no tempo olhando no relógio, certo? É outro mecanismo, como a gente já viu, né? É pela quantidade de luz que o nosso olho recebe. É assim que o nosso organismo sabe que horas são, certo? Então, entender isso significa entender a importância de receber luz nos olhos quando está de dia e de não receber tanta luz nos olhos quando está de noite, para que o nosso sistema saiba se regular de forma adequada, certo? Saiba que horas são e saiba ligar o que é para ser ligado quando está na hora de ser ligado e desligar o que é para ser desligado na hora de ser desligado, certo? Então, a quantidade de luz que a gente recebe nos olhos em cada hora do dia é fundamental, é um aspecto importante da manutenção da nossa saúde. E também é sabido, a partir de diversos estudos, que há uma relação linear e direta entre quantidade de luz que nossos olhos recebem e o nosso humor, certo? Então, no momento de receber luz, ou seja, durante o dia, porque receber muita luz nos olhos à noite é detrimental, não só para os nossos ciclos, né, biológicos, mas para a nossa saúde de modo geral. Agora, durante o horário de receber luz, né, de dia, quanto mais luz os nossos olhos recebem, melhor o nosso humor fica, e quanto menos, pior. Ou seja, viver em um ambiente com pouca luz por muito tempo tem um efeito depressivo. Viver em um ambiente com muita luz por muito tempo tem um efeito animador, né? E aí, respondendo a pergunta, né? Luz artificial, luz natural. A luz natural, mesmo um dia nublado como esse aqui, tem muito mais luz, né? Lux tem uma medida de luz, né, que é objetiva, tem muito mais luz do que mesmo uma luz artificial muito forte, porque essa luz é dispersa, né? Ela está muito mais dispersa, então ela é muito mais potente, né, do que a luz artificial, que por estar concentrada parece ser mais forte, mas ela tem muito menos unidades de luz do que a luz solar. Fora que, para regulação de ciclos, né, o tipo específico de luz solar, né, o ângulo entre as cores e tudo mais do Sol quando ele está baixo, tanto no nascer quanto do pôr do Sol, são muito mais eficientes em ativar o nosso relógio, né, biológico. Então, sim, de modo geral, luz natural é muito melhor do que luz artificial nesse sentido. Então, aplicação prática disso tudo, né? O que a gente tira para a prática disso tudo, né? Acordou? Receba luz nos olhos o máximo possível. 5 a 10 minutos de luz solar recebida nos olhos já está de ótimo tamanho para regular seu ciclo. É claro que você não vai olhar diretamente para o sol, tá? Dano na retina
é irreversível, tá? Então não façam essa besteira. Você não precisa estar olhando para o sol, nem deve estar olhando para o sol, mas receber luz nos olhos 5, 10 minutos no dia, assim que você acorda, é bem importante, porque vai regular o seu ciclo e não só vai ajudar você a acordar naquele momento, mas no dia seguinte também vai mostrar e vai facilitar para o seu corpo entender que aquele é o momento de acordar, né? Então, se você tem dificuldade de acordar numa certa hora, receba a luz nos seus olhos nessa hora, que nos próximos dias provavelmente vai ser bem mais tranquilo de você acordar, certo? E também, se você recebe luz solar nos olhos cedo, você vai provavelmente sentir mais sono mais cedo e vai dormir melhor e vai ter menos dificuldade de dormir, certo? Então, o timing dessa recepção de luz nos olhos é fundamental para que você acorde mais fácil e para que você durma mais fácil, certo? Uma outra forma também de diminuir os danos, né? O problema que é receber muita luz nos olhos depois, né, do sol se pôr, né, é você ver o pôr do sol. Ver o pôr do sol significa basicamente avisar para o nosso sistema que o sol está se pondo, que o dia está acabando. Então isso tem um efeito que minimiza os efeitos deletérios da gente receber muita luz nos olhos depois do sol se pôr, porque o nosso sistema de alguma maneira ele já sabe, ele já está sincronizado melhor com o dia e a noite, porque ele sabe que o sol se pôs e que é noite. E por último, a gente sabe que é difícil não receber nenhum tipo de luz nos nossos olhos à noite, né, no mundo onde a gente vive. Como minimizar isso? Claro, primeiro, o mínimo possível, né? Então, quanto menor for a luz, melhor. Luz vermelha tem um efeito muito menor, né, deletério sobre o nosso sistema quando recebida à noite, e luz baixa, ou seja, em um local baixo, né? Os receptores de luz, reguladores de ciclo dos nossos olhos, estão na parte de baixo dos nossos olhos para receber luz que vem de cima, certo? O sol está sempre em cima da gente. Então, a luz que vem de cima nos nossos olhos à noite tem um efeito muito mais problemático do que a luz que vem de baixo. Então, uma luz vermelha em baixa intensidade e em baixa posição mesmo, uma luz, um abajurzinho baixo, muito melhor do que uma luz de teto de outra cor, amarela, branca, enfim, de qualquer cor.